Hoje em dia nós temos ouvido falar muito sobre relacionamento abusivo, mas você sabe como identificar uma pessoa que tem um perfil abusivo? Você sabe se de repente você que tá aí começando o relacionamento, já tá aí alguns meses de namoro, se de repente você está em um relacionamento abusivo? Você tem alguma dúvida sobre isso? Então assista esse vídeo que aqui eu vou trazer dicas para você identificar se você está ou não em um relacionamento abusivo, ou para você que está conhecendo uma pessoa ou vai conhecer, para que você identifique esses sinais nela antes de se envolver com essa pessoa e cair nessa armadilha que pode destruir a sua vida. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar e muito. Primeiro eu quero falar sobre o perfil do abusador. Então eu tenho aqui 3 características que vão te ajudar a identificar se essa pessoa se encaixa numa pessoa que tem um perfil abusivo, de abusador ou não. A primeira característica de uma pessoa abusadora são pessoas controladoras. Então é aquela pessoa que ela quer ter o controle de tudo, ela quer controlar a sua vida. No começo é difícil de você identificar, porque homens, abusadores, eles não vão se mostrar logo de cara. A gente vai falar um pouco sobre isso no final, no decorrer do vídeo, mas são pessoas que em pequenos detalhes, pequenas situações, você vai ver que ela tenta controlar, tenta te controlar. A maneira como você se veste, como você tem que se comportar. Enfim, são pessoas controladoras e você vai perceber isso. Talvez você não perceba, ela não tente controlar você no começo, mas você vai ver que o comportamento dela com outras pessoas, sejam próximas ou não, demonstra que ela é uma pessoa controladora. O segundo sinal são pessoas narcisistas. O que seria uma pessoa narcisista? Eu vou dar uma resumida aqui num arquivo que eu encontrei na internet que fala um pouco sobre as principais características. Presta atenção e vê se você identifica. A personalidade narcisista tem características que são chamadas de egocêntrica, tendo as principais: sentimento de grandeza e prepotência, necessidade de atenção e admiração, falta de empatia, espera receber um tratamento especial privilegiado, inveja de outras pessoas ou acredita que as outras pessoas o invejam, atitudes arrogantes, má relação social aproveitando-se de outras pessoas para benefício próprio, desvalorização do outro, preocupação constante com a beleza, poder e êxito. Isso aqui você já consegue identificar de cara uma pessoa abusadora, só que meio que resume, todo abusador é narcisista. Por quê? Resumindo, ele só olha para o próprio umbigo, então só importa ele, tudo pra ele, entendeu? Mas ele não se revela logo de cara. No começo é tudo você, ele te coloca lá num pedestal. E você só vai identificar essas coisas em pequenas atitudes se você for muito observador. Terceira característica, são pessoas manipuladoras. Ele tenta manipular situações, te manipular de uma forma que tudo gira em torno dele, é a vontade dele. Ele que tem razão, é sempre a visão dele, tudo gira em torno dele. Ele tá certo e você sempre está errado. É mais ou menos assim. Essas são as 3 principais características. Então, todo abusador vai ter essas 3 características, vai ter esse perfil. Então, quando você conhecer uma pessoa que tem esse perfil, tem essas características, abre o olho. E agora eu quero falar com vocês como que são as fases de um relacionamento abusivo. Nem sempre um relacionamento abusivo envolve violência física. São 4 fases aqui, eu dei uma pesquisada, uma estudada. Pelo que eu vi, foi mais ou menos essa a conclusão. São 4 fases que todo relacionamento vai passar, todo relacionamento abusivo vai seguir mais ou menos essas etapas. Só que isso aqui é só para que você tenha um norte, para que você consiga entender e identificar se você está ou não em um relacionamento abusivo. Então, essa parte aqui é para quem já está em um relacionamento, para quem já está conhecendo alguém. Ou quando você conhecer alguém, você observar. Se você passar por esse processo, mais ou menos, você vê que tem mais ou menos essa formulazinha, aí você tem a certeza de que você está em um relacionamento abusivo e você precisa sair dele o quanto antes. Então presta atenção. A primeira fase é o início do relacionamento, é quando vai ficar mais difícil de você identificar. Como eu falei antes, no início a pessoa ela vai te colocar num pedestal, ela vai fazer um altar para você. Você é a rainha, a princesa. Ele vai fazer tudo que você quer, todas as suas vontades, vai te fazer viver um conto de fadas. Tudo em você é perfeito, absolutamente tudo.
Ele vai querer ficar só com você e mais ninguém. Você é perfeita, não tem que mudar nada e você é o mundo dele. É assim. E aí você já consegue identificar que tem alguma coisa errada, porque se tá tudo muito perfeito, ele não enxerga defeitos em você, tá tudo muito bom, você não tem que mudar nada, tem alguma coisa errada, porque ninguém é perfeito e todo mundo sabe disso. E se ele não consegue enxergar isso em você, ou se ele não demonstra que ele enxerga defeitos em você, se tem coisas em você que incomodam ele, aí tem alguma coisa. E esse é um momento muito crítico do relacionamento, porque ele te trata como uma princesa, ele vai te encantar, você vai ver ele como um príncipe encantado, e aí você vai se apaixonar. Óbvio, né? É um cara totalmente diferente, não te maltrata nem nada, te coloca num pedestal, te trata como uma rainha e você vai se apaixonar, óbvio. E aí você vai cair nessa armadilha. Quando você cair nessa armadilha, você já vai estar completamente apaixonada, envolvida, e aí que ele começa a mostrar as caras. E aí a gente vai pra fase 2 desse relacionamento. Na fase 2 começam a aparecer as críticas. Então antes você era perfeita, mas agora é quase perfeita. Então ele vai começar a querer mudar algumas coisas em você. Ele vai começar criticando. Você é perfeita, mas você precisa mudar uma coisinha aqui, outra ali, mas é pro seu bem. Tô te falando porque é pro seu bem. Eu quero o seu bem, eu quero que você amadureça, que você seja uma pessoa melhor. Então eu tô te falando porque é pro seu bem. Você é praticamente perfeita, mas se você mudar isso... Exemplo, pra ficar mais claro. O seu jeito de se vestir, talvez você se vista de um jeito que ele ache um pouco vulgar, ou ele ache muito recatado, ou é muito colorido, ou as amizades. Aquela pessoa acho que não faz muito bem pra você, não é uma boa amizade. Então ele começa a te moldar de uma forma sutil que você não percebe. Você pensa que realmente é pro seu bem, ele já ganhou sua confiança. Então você começa a ouvir, dar mais créditos pra tudo que ele te diz. Então ele fala que você precisa mudar isso por causa disso, isso, aquilo. Então você vai lá e muda. Ei, não pule! Fica! Esse não é mais um anúncio, é a sua chance de descobrir qual é o segredo para um relacionamento feliz. Clique aqui! A terceira fase já é um pouco mais escancarada. Então, se antes ele estava te moldando de uma forma sutil, tentando te mudar de uma forma mais discreta, agora tudo em você é errado. Tudo que você faz é errado. O seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, como você se comporta, tudo que você faz tem alguma coisa de errado. Ele começa a te comparar com outras pessoas, com outras mulheres, começa a minar a sua autoestima e a sua identidade. Aí quando você vê, você já não sabe quem você é, porque ele começou com umas críticas, foi te fazendo mudar uma coisa ou outra, aí de repente você era perfeita e agora você faz tudo errado, você virou uma gata borralheira, você era a princesa e agora você virou a gata borralheira. Então você já não sabe nem quem você é mais nessa altura. Você se sente perdida. A quarta fase do relacionamento é a fase mais crítica e a mais perigosa. A essa altura você já tá destruída e apaixonada e você começa a enxergá-lo como uma pessoa boa. Não, ele é bom, mas é que ele tá meio diferente, ele deve estar passando por um momento difícil. Você não enxerga que ele é uma pessoa abusadora que tá destruindo a sua vida. Você acha que porque ele era aquele príncipe encantado no começo, ele tá com alguns probleminhas agora, mas ele vai voltar a ser aquele príncipe encantado do começo. Mas ele é um príncipe encantado e o encanto já acabou. Você precisa entender isso de uma vez por todas antes que ele destrua a sua vida. Nessa fase, ele vai te tratar como uma pessoa descartável. E nesse momento podem haver brigas feias, traições e até agressões físicas, verbais, enfim, qualquer tipo de agressão. Tudo que acontece é culpa sua, é sua responsabilidade. Ele fez tal coisa porque você... É mais ou menos isso. Então ele te traiu porque você não dá valor pra ele. Nesse ponto, ele já te destruiu
para poder te descartar e ainda jogar a culpa em você. Você tá entendendo qual que é o jogo dessas pessoas? São pessoas que têm desvio de caráter, que elas têm problema e elas nem sempre fazem isso por maldade. Elas são pessoas que têm desvio de caráter, então, portanto, elas vão agir dessa forma. Esse comportamento, ele já foi estudado e identificado pelos profissionais. E a estratégia delas é basicamente essa. Ele te coloca num pedestal, depois ele te destrói, faz você perder a sua identidade, te descartar e te jogar fora, como se você fosse a culpada por tudo isso. E esse tipo de relacionamento são relacionamentos cheios de vai e volta, de altos e baixos. Um dia tá lá em cima tudo perfeito, no dia tá tudo um caos. É um verdadeiro inferno. E não sai desse ciclo, vive nesse ciclo. E agora eu quero dar mais 3 dicas, que são 3 sinais para você identificar se você ainda tiver com dúvidas, se você realmente está em um relacionamento abusivo, ou se a pessoa que você está conhecendo e se envolvendo, ela é uma abusadora. Primeiro sinal, ciúmes. Quando chega naquele ponto de que você perde a sua liberdade e a pessoa começa a querer te controlar em tudo. O zelo é bíblico. Nós temos que ter zelo, zelar pela nossa relação, pela pessoa que a gente ama, mas ciúmes é diferente de zelo. Se você não sabe a diferença, pesquisa aí no Google que você vai entender. Segundo ponto, é o que eu falei. Tudo que acontece é culpa sua. Você é o problema. Ele sempre justifica os atos dele dizendo que a culpa foi sua, que ele agiu de tal forma porque você agiu de tal forma. E a atitude dele foi consequência do seu comportamento. E o terceiro, ele não confia em você. Tá sempre desconfiando. É sempre você que tá traindo. É sempre você que é ciumenta demais, que é paranoica. Tudo é culpa sua. Tudo que for de errado, de negativo, agora é você. No começo você era perfeito, era tudo lá em cima, mas agora tudo que tem de errado é com você, a culpa é sua, ele é o perfeito. Entenderam como que é o jogo deles? Eles viram o tabuleiro, né, pro lado deles. Então antes você era perfeita, agora você que é tudo errado e ele é o perfeito. Se você se identificou com esse relacionamento, saia dele o quanto antes que as coisas piorem e você se torne uma escrava nas mãos dessa pessoa. Peça direção a Deus, porque muitas vezes isso se torna algo muito perigoso, dependendo do tipo de pessoa com quem você se envolveu. Vai doer agora, mas é melhor doer agora do que depois. A dor vai ser muito menor. Se você não está em um relacionamento, mas você está conhecendo alguém ou vai conhecer alguém, fique atenta a esses sinais. No primeiro sinal você já cai fora. Se você tem dúvida, cai fora. Ora, coloca diante de Deus, Deus ele vai te mostrar o caráter dessa pessoa. Sempre quando você estiver conhecendo alguém, ore pedindo para Deus revelar o caráter dessa pessoa para você. E Deus revela, ele mostra em pequenas situações que vão acontecendo. De repente você tá vendo aquela pessoa para você é perfeita, aí você começa a orar, Senhor, revela o caráter dele para mim. E aí começa a acontecer umas coisas estranhas, algumas coisas que antes não acontecia. É Deus te mostrando e muitas vezes te dando o livramento. Compartilhe esse vídeo se você acha que vai ajudar alguém. Tem muitas mulheres passando por essa situação, entrando em relacionamentos assim, elas nem fazem ideia. E talvez o fato de elas assistirem esse vídeo, terem esse conhecimento, vai livrar elas de entrar em um relacionamento abusivo. Então compartilha nas suas redes sociais, compartilha com o máximo de mulher solteira que você conhecer ou que estão em um relacionamento. Compartilha, porque pode ser que você seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E para você que quer fazer a escolha certa, quer acertar na vida sentimental, ser feliz, ter um relacionamento lindo, um homem que não é perfeito, mas que vai te tratar da maneira como você merece, me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre abordando esses assuntos. E o meu objetivo lá no Instagram é fazer você, mulher, junto comigo, se tornar uma mulher forte e corajosa. Então me segue aqui no Instagram e eu espero vocês lá. Beijos e até o próximo vídeo.